Gentili. No programa de hoje, Ednei Silvestre, os correspondentes do Pasquim e fazendo o link do Orelhão da Tenerte, o Traje a Rigor. Agora recebam ele, que nunca seria repórter se não fosse pelo CQC, Danilo Gentili. De noite estamos no ar. Quantas vezes mais eu vou repetir isso? Vocês têm ideia? Ainda estamos, né? E um cachorro invadiu uma escola no Rio de Janeiro. Vocês viram essa notícia? E não era qualquer cachorro, não. Um pitbull, olha só. Sinceramente, assim, todo mundo com medo do cachorro, mas você vê que é um cachorro super educado, ele até vai pra escola. Agora, sabe aquela desculpa que o cachorro comeu a lição de casa? Dessa vez alguém levou a prova. Tá aí. O aluno tomou uma mordida na perna. Agora esse aluno tem mais ponto na perna do que de média. Já o cachorro foi levado para a diretoria, levou uma suspensão de 3 dias. Diguinho, na sua época, animal ia para a escola também? Eu ia. Sabe quem tá no programa hoje? O jornalista premiado, escritor, romancista, Ednei Silvestre. E tá ali o Traje a Rigor. Que legal. Puxa, hoje a noite tá boa, hein? Porque o nosso convidado é um dos maiores e mais prestigiados jornalistas da história da TV brasileira. O cara já cobriu escândalo sexual na Casa Branca. Ele foi o primeiro brasileiro que chegou ali no atentado das Torres Gêmeas. Foi ele foi o primeiro que chegou lá. Esse cara tem muita experiência de jornalismo e de vida. Vai ser uma grande conversa. Chama ele, Diguinho. Ednei Silvestre! Tá bem? Eu só achei que eu tô meio mal vestido, porque eu acabei de ver alguém que tava de smoking ali. Ah, é o Diguinho. Cara, desculpa, eu não sabia que era traje de gala, ninguém me avisou. Aí eu vim assim, você tá muito bem, você você tá adequado. Aquilo não é smoking. Aquilo é um terno. Mas a gravata é. Mas ele pegou uma gravata borboleta lá do programa do Bozo, que tava parado aí no smoking, isso daí, Obrigado por reparar, Ednei. Oh. Eu achei, assim, me lembrou aquelas noites de Hollywood, assim. Você também está me lembrando... Entra e tudo... Como é que é na Índia? É Bollywood, né? Bollywood. Ali é noite de Bollywood. Ô, Ednei, você... Acho que uma coisa que todo mundo lembra até hoje foi como você foi o primeiro que chegou lá no 11 de setembro, né? O primeiro Eu brasileiro. fui o primeiro para ser o primeiro de televisão. De televisão brasileira, exato. Porque antes de mim... chegou o Sérgio Dávila, da Folha de São Paulo, que morava ainda mais perto. Eu morava perto. Então... Você morava onde lá? Eu morava na Rua 15. Eu morava a 2 estações. 2 estações, do pertinho. World Trade Center.
Ia sempre lá, porque em Nova York você caminha muito, anda muito. Você anda muito, a hora que você chega à noite, tá com bolha no pé, Cara, não, você nem percebe. Você se acostuma. Se acostuma? Você usa sapatos confortáveis. É um dos conselhos que eu vou dar no meu livro sobre segredos do jornalista. Mas isso é outro assunto. Nós vamos isso falar é já tarde, já. tarde, Aliás, tem tarde. 2 livros seus, nós vamos falar já já. Mas eu queria muito começar falando desse momento emblemático. Põe aí o 11 de setembro, vai lá. Quando a gente estava caminhando para lá, o Orlando Moreira, o cinegrafista, e eu, a gente deu com um monte de gente fugindo, né? Coberto de poeira e tal. E uma das pessoas que vinha na nossa direção, que a gente conseguiu parar, começou a conversar com ele, era um capelão gaúcho dos bombeiros. Ele tinha sido testemunha daquilo que estava acontecendo lá, e aí ele falou as palavras que sempre me vêm à cabeça quando eu vejo aquelas imagens. Ele disse assim, era horrível, horrível, horrível. E é o que eu sempre penso, horrível, horrível. E foi isso. Não tem outra palavra. Você estava lá, você viu, embora você trabalhe na TV, o seu trabalho era mostrar, você viu coisas que a TV não mostrou. Você sentiu? Não mostrou. Você sentiu nem coisas? A nossa, nem a TV as TVs Você sentiu? do mundo inteiro, aquelas pessoas pulando. Porque você se suicidou, ninguém se suicida. Vi. É assim, a temperatura, né, no momento de incêndio, ela sobra 1000 graus. E a pessoa não consegue ficar ali. Então, ela pulava. Não foi um suicídio, foi a cruz... Não foi suicídio, foi desespero. Foi desespero. Foi desespero. Então, isso, ainda no começo, quando estava transmitindo ao vivo, ainda apareceu. Aí depois, evitaram. Você viu isso a olho nu. Porque tinha famílias, as famílias, você imagina, você vê assim, seu pai pulando, uma dessas pessoas, tem até uma foto muito emocionante, e a gente não sabe, a pessoa pula em pé, né? Você sempre imagina que a pessoa mergulha? Não. A pessoa pula em pé. Eu acho que tem, no fundo, tem uma esperança, sei lá, vai cair, não sei. E aí tem esse senhor pulando, assim, é muito, muito emocionante. E imagina a família vendo aquilo. Enfim. Agora, podemos falar de outro assunto ou você quer falar desse assunto? Só a última pergunta, porque me interessa muito Deixa o eu lado... te contar também, Claro. já que a gente está falando disso. Claro. Eu fiquei traumatizado, sinceramente. Aí eu usei nenhum dos meus livros. Usei essa situação de você ver na TV, usei para a minha personagem, a Bárbara, que é uma faxineira em Nova York e que trabalha para umas donas de casa que são também moças que atendem senhores naquele apartamento. Sim. Não eram damas da noite, porque são damas do dia, né? Sim. E elas veem essa cena na televisão. Esse é do livro Pequenas Vinganças? Não, esse é de Vidas Provisórias. De Vidas Provisórias. Mas ela reaparece em Pequenas Vinganças. O que me deixa curioso num caso como esse é o lado humano, porque quando a gente assiste a sua cobertura, extremamente profissional, você foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Porque imagino que numa cobertura faz parte do seu trabalho você sumir para que o fato apareça. Agora, como é que você, ser humano, leva para casa o seu trabalho? Você chegou a ficar com algum trauma de ver isso, de Naquela noite mesmo, quando eu voltei, a minha saída do metrô era assim, eu saía e aí tinha os 2 prédios, sempre, né? E aquele negócio, você acostuma com aqueles 2 prédios gigantescos, e eu achava muito bonitos. E aí, na hora que eu saí, no 11 de setembro, só tinha fumaça. Tinha as luzes e tinha fumaça. Arrancaram um pedaço da sua vida. E aqui à esquerda tinha um hospital, o Hospital St. Vincent, que não existe mais. Tinha um monte de macas, aquelas macas que a gente vê nos filmes americanos, aquelas macas altas, né? Para receber os feridos. Não tinha feridos. Não tinha sobreviventes. As macas estavam sem utilidade. Aí eu cheguei em casa, aí quando, sabe, sentei, aí eu chorei. Uau. Mas no vídeo, não. Mas no vídeo, não. No vídeo estava... Vamos mudar de assunto agora. Opa. Vamos falar de uma coisa mais leve. Guerra do Golfo. Você estava lá também. Você estava lá também, certo? Não. Eu fui depois. Você foi depois. Não. Mas tem você no Iraque aqui, cadê? O Iraque, você pegou o Iraque... Menos pior do que está hoje. Menos pior do que está hoje. Foi na época porque do depois Saddam ele foi Hussein. invadido, né? Sim. Foi
liberado. Foi libertado. Né? Libertado pelas forças americanas e inglesas. Com Saddam Hussein estava menos ruim. Não, estava muito ruim. Ele era muito perverso. Era na época do Saddam que você foi lá? Foi. Você lembra que ele tinha um filho que era dono de um time de futebol? Sim. E você lembra como ele punia os jogadores? Não. Ele usava Eu sei que tem um filme, eu vi, mas não lembro. Uma palmatória, porque não é palma, né? É um objeto de ferro. Punha os jogadores deitados, descalços, e ele batia nos pés dos jogadores até sangrar. Essa era a família Saddam. Mas que boa ideia, porque veja bem, o jogador... Não faça isso, não dê essa ideia para ninguém. Não, porque não dê essa ideia é uma pra boa ninguém. ideia, porque o jogador jogou mal. Ele joga com o pé. Então ele fala, eu vou arrumar. Que tal se eu estraçalhar o seu pé, que na próxima vez você vai jogar melhor? É só sadismo. Sadaísmo. Sadaísmo. Desculpe. Horrível. Desculpe, gente, desculpe. Eu não sou de fazer trocadilho, não. Mas eu vi o filme tem um filme biográfico ali, óbvio que tem muita fantasia, mas uma das coisas que os filhos do Saddam faziam é na porta da escola pegar a menininha. Depois matava. Aí se o pai reclamasse, matava o pai também. Que família, hein? Que família. Eles eram, Saddam Hussein era de uma família de capangas. Uma família de sádico. É. Agora, como que, mais uma vez, o lado humano, você está numa ditadura de um sádico sanguinário. Não existe lei que te proteja jornalista num lugar assim. Essa atmosfera do sadismo, do autoritarismo, te deixava com receio de trabalhar lá? Ela pesava em você? Eu não sou paranoico, mas nós fomos seguidos. Tinha uma coisa até meio ridícula no restaurante desse hotelzinho bem modesto que a gente ficou. Nós éramos os únicos hóspedes. Aí, né, Hélio Alvarez, que era o cinegrafista, repórter cinematográfico, e eu sentávamos para comer. Só tinham duas coisas, arroz e frango. Frango brasileiro, aliás, que eles chamavam de tique-tique, acho que vem de chicken. Tique-tique? Tique-tique. O que tem? Tique-tique. Tique-tique é arroz, porque é o único povo daquela região que come arroz. Aí a gente sentava para comer, restaurante vazio, de repente, vinham dois senhores de bigode, né? Aí sentavam na mesa ao lado, né? Ficavam quietos e com o ouvido assim. Aí eu falei, Elinho, que discretos. Estão nos espionando, Elinho. Falou, você é paranoico, Ednei? Imagina, vai espionar dois jornalistas brasileiros. Eu falei, mas não tem... O restaurante é vazio. Ninguém está comendo nada, ele só está assim. Aí eu falei, vamos para uma outra mesa. Vamos para outra mesa. A gente ia para outra mesa. Os dois. Se levantavam e iam atrás da gente. E depois, mas uma coisa nada aconteceu. Nada aconteceu. Tem uma estrada, né, que eles depois apelidaram de Estrada da Morte, que era para ser também pista para aviões. Foi construída por uma empreiteira brasileira. A gente ia na nossa van, e aí eu olhava para trás, tinha uma van, eu falei, já vi essa van. Aí você olhou para trás, tinha um cara de bigode assim. Quase! Aí era assim, como tem naqueles filmes de espionagem, de repente, a van sumia. Aí o Elinho disse, não falei que é paranoia sua. Que doido. Eu falei, tá bom. Aí, daqui a pouco, a mesma A miragem van. voltava. E foi isso ao longo dos 19 dias que a gente passou lá. Que saco. Mas não fomos atacados. Menos mal. Menos mal. Agora, arriscado foi o furacão Floyd, cadê? Isso foi maravilhoso, obrigado. Isso é legal, Foi hein? gênio. Você adoraria fazer. Eu não, sou mó cagão, você tá doido? Não, sacode um pouco. Só um pouquinho. Sacode menos do que certos voos Rio-São Paulo. Sério? Quer dizer, sacode bastante. Você viu o furacão de perto, hein? Eu atravessei o furacão. Você atravessou uma força da natureza. E os carinhas desse grupo, que é o Hurricane Chasers, uma coisa assim. Caçadores de furacão. Caçadores de furacão. Eles fazem isso desde os anos 1940. Uau. Desde, acho que antes da guerra, ou do meio da guerra em diante, eles medem, porque isso não é só por aventura, não. Isso é para medir qual é a velocidade do furacão, a direção. Coletar dados. Coletar dados. Então, você tem que atravessar.
E eles fazem, assim, eu ainda fiz aquela coisa, mostrei aqui o tubo e tal. Eles vão assim. Mas e o medo? Nada, nada? Ah, não dá, porque é tão excitante, cara. É uma montanha-russa da vida real. É uma montanha-russa. Nunca, eu dizia para mim mesmo, nunca, desde 1940, não sei quando, nunca nenhum avião desses quebrou ou caiu. Depois eu descobri que sim. Se você tivesse descoberto antes, você ia mesmo assim? Ia, era a missão do jornalista. Que top. Vai lá. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Electra 2, que fazia Rio-São Paulo, que foi feito para fazer isso daí, atravessar furacão e tal. Eu ouvi falar e eu tenho medo de avião, mas na época com o Electra 2 eu me sentia seguro porque, sei lá, falar, pô... Eu sou burro, o Electra 2 é feito no Brasil. Eu não sei, Não, mas era rapaz, turbo-hélice, isso é um 4 avião hélices, assim, do então século você via. passado. Do século passado. Era um avião lindo, mais bonito que ele, mas muito perigoso. Eu nunca voei nesse, mas eu vi várias reportagens. Era o tal do Constellation. O Constellation era um avião do luxo. Esse era um sofá, champanhe. Ele caía às vezes. Mas você morria tomando um belo champanhe. Não é? Assim, a vida. Nos vemos do outro lado, rapazes. Um brinde. Pois é. Que nem aqueles filmes. Adoro aqueles filmes. Igual Titanic, Leslie o avião Nielsen. caía, o pessoal vinha tocar violino. Não teve isso? Vamos morrer no Pois Titanic, não? Pois é, e o navio... Agora, é curioso, Ednei, como você faz reportagens tão marcantes, históricas, com guerra, com tragédia, mas também com Oscar, que é entretenimento, né? Você... Eu sou repórter. Mas tem gente Repórter tem que cobrir tudo. Mas não é tão fácil assim. Tem repórter que não cobre tudo, que não tem... essa flexibilidade é para quem é bom mesmo, não é tão... Sua versatilidade... Eu sou versátil. Você gosta Sou de versátil. filme? Eu adoro Eu lembro cinema, que eu tava vendo cara. uma entrega do Oscar, você ficou puto que a Fernanda Montenegro não Mas ganhou. não é um absurdo. Quem que ganhou aquele ano de atriz? Eu não lembro. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Aquela lourinha. Qual filme ela fez? Shakespeare Apaixonado. Esse filme aí tá com nada. Não, Mas ganhou um monte. Foi uma bobagem. Não, ganhou o melhor filme. Mas o bom filme, para quem viu, o bom filme daquele ano era O Resgate do Soldado Ryan. Que é heróico, belo de um filme. Não ganhou muita coisa também. Ganhou Não, mas diretor, eu lembro que quem fotografia, ganhou do mas- Central do Brasil foi o Vida é Foi- Bela, do Benigni. Pois é. Ah, eu gostei. Eu também gosto, mas Central do Brasil é melhor. A Fernanda Montenegro merecia. Foi melhor que a Gwyneth merecia. Paltrow. Até os atores americanos reconhecem isso. Foi melhor que a Gwyneth Paltrow. Isso eu É concordo. linda aquela interpretação, né? Agora, vamos falar do seu... O Pequenas Vinganças é o seu mais recente livro? É. O que te inspirou para esse livro aí? É um livro de contos. E aí, nos contos, você não tem o limite que o romance te impõe. Eu posso, como eu faço assim, fui buscar uma história de família lá da Guerra do Paraguai. Aí tem Real. uma outra história, era a história do meu trisavô, tataravô, sei lá. Aí tem histórias que eu sabia, por exemplo, tem história de uma vingança de uma senhora muito respeitável, que eu conhecia, até pedi permissão à família para contar a história, que ela resolveu se vingar das inúmeras, descaradas traições do marido. O marido chegou a dizer para ela, por exemplo, assim: fulana, não casei com você? Não tive 2 filhas com você? Eu te trato como uma rainha. O que eu faço fora de casa não é da sua conta. E ela, bom, a partir dali ela começa a se vingar. Não é nada demais, são pequenas vinganças. Esse é o conto. É um livro sobre vinganças. O que te atraiu sobre tanto? justiça. 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 Porque assim, a vida foi injusta com ela. Qual que é a certo? diferença de vingança e justiça? Eu não sei, mas que as palavras são diferentes. Mas você deve ter pensado Pensei. bastante pro livro. É porque nenhuma das vinganças presentes ao livro são perversas. Tem um outro caso, que é uma outra história de uma outra mulher, na época de Getúlio Vargas. Aí eu posso fazer isso, né? Getúlio Vargas, Guerra do Paraguai. Isso é bom encontro, né? O romance Pois é, limita. o romance. E a vingança dela é linda.
Não faz mal a ninguém, pelo contrário. Ah, é? A vingança dela até traz, vamos dizer, traz para uma vida melhor. Posso contar? Não, vai dar um spoiler. Mas pelo menos um. Quantos contos tem no livro? Quantas vinganças no 8. livro? Contar uma só não faz mal. Então eu vou contar essa. Vai lá. Essa também. Outra mulher humilhada na época do Vargas e humilhada em todos os sentidos, até dizer coisas tipo, ele consegue cancelar o casamento porque, alegando na época, os católicos podiam fazer isso, que era um casamento não consumido. E ela falou, mas como? A gente não some. Consome as veias bastante. Há vários anos. É. Aí ele argumenta que não tiveram filhos. Mas, enfim. Aí ela decide... Posso contar? Claro. Ela decide se matar. Ah, ela decide se matar. Mas ela tem horror de sangue. Então, ela tem que escolher uma forma que não saia sangue. Ela decide pular do prédio onde o marido e o pai, que é conivente com o marido, trabalham, que é o prédio mais alto do Rio de Janeiro na época. O edifício à noite. Mas ela pensa, eu vou cair, vou me esborrachar, vou ficar... Vai sair sangue. Vai sair sangue, vou ficar deselegante, esborrachada, meus órgãos internos saindo. Isso não é bonito no caixão. Não, não é bonito. E ela era bonita. Maria Helena era bonita. Aí acontece que Maria Helena conhece... Eu não posso contar essa parte, vai estragar tudo. Ah, é? Ela conhece alguém. Ok. E esse alguém... É um meio spoiler, não é tanto assim. Esse alguém é que vai ajudá-la a mostrar que uma mulher sobrevive sem ser um apêndice de um homem. Que legal. Então, a intenção de vingança deu uma nova vida para ela. Completamente. Que vida boa ela passou a ter. Tem vingança que realmente é justa não e pode... Ela fez... O que ela fez foi um justiçamento. Com justiça parou de ser trouxa. Parou de ser trouxa. Parou de ser feita de trouxa. E ficou muito bem. Boa. Agora, você às vezes cria personagens para alguns livros, você gosta tanto do personagem que você escreve um novo livro e acaba usando ele de novo ou não? Voltam. Eles voltam. É um caso, por exemplo, eu não falei aqui do 11 de setembro. No 11 de setembro tem a Bárbara. A Bárbara, que é essa faxineira brasileira, imigrante legal dos Estados Unidos, a Bárbara surgiu antes. A Bárbara surgiu num livro chamado A Felicidade é Fácil. E aí ela voltou ali, no Vidas Provisórias. Metade do Vidas Provisórias é dedicado a ela. Agora, eu não sabia, eu soube, pesquisando mais a seu respeito para essa entrevista, você tem dislexia? E como é que você escreve livro? Porque eu escrevo devagar. Você reparou que eu não falo rápido? Sim, mas para mim isso também é didático, isso ajuda a conversa. Você começa a falar muito rápido, eu começo a misturar as palavras, confundir as sílabas. Quando eu escrevo, sei lá, cama, eu posso inverter. Maca. Vaca, cava. E nas aulas de matemática era um desastre, porque o raciocínio funcionava, mas os números não. Se você me ditar um número agora e eu escrever sem olhar, você vai ver que eu escrevi tudo errado. Aí, Danilo, às vezes você nem é burro. Eu já desconfiei. Você é disléxico? Vai saber? Bem burro. Pode ser que sim. Sabe fazer conta? Sou bem ruim de conta. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer conta de outro jeito. Com outras associações. Por exemplo? Eu substituo o método que ensinaram na escola por outras associações. Você então... sabe fazer aquele japonês? Calculadora, né? Não, calculadora não, por exemplo. Eu vou, sei lá, agora eu não estou achando um exemplo, mas eu tenho que fazer uma conta, eu vou... 690 mais 690, que eu não sei quanto dá. Primeiro me aproximo do 700, que aí dá menos 10, então eu ponho 700 mais 700. Dá 1.400, isso eu sei fazer. Eu tiro os 10 de lá, então é 700 menos... 1.400 menos 20... 380. Eu fico fazendo as coisas. Não, 1.380. Entendeu? Então, olha eu fico substituindo. Muito bem. Porque Jesus, que constrangimento não. foi esse?
eu substituo o raciocínio que eu tenho dificuldade, eu acho umas brechas para conseguir fazer o que eu preciso. Então, isso é uma forma de inteligência. Ou de sobrevivência. Mas a sobrevivência é uma forma de inteligência. Para me comunicar, para a vida social, eu fico sempre achando brechas. Mas quando criança, como era na escola? Eu era bem... Idiota? Eu era um capeta, mas eu era bem desfocado, era difícil. Mas eu substituía... Teu raciocínio estava em outro lugar. Estava sempre em outro lugar. Agora, mesmo assim, você fala quantas línguas? Você fazia muita reportagem internacional. Falar mesmo, eu falo português, razoavelmente. Falo inglês. Já é. Falo francês. Pô. E me viro italiano. Pô, mas como é que uma pessoa... mas sabe quem foi minha professora de italiano? Sofia Loren. Você tá brincando. No cinema. E você conseguia prestar atenção na aula? Não, mas eu ouvia, eu ficava ouvindo. E lá em Valença, a gente ia ao cinema, só de interior, antigamente. Assim. Você ia ao cinema, e aí você via uma sessão. Podia ficar para outra. E para outra. E aí eu ficava vendo, não aprendi. Só não aprendi japonês. Tinha muito filme japonês. Não aprendi nada. Aí eu aprendi muito, né? Mas... Akira Kurosawa, aí não aprendia nada. Não sei nada. Você fala arigatô. É? Sushi. Sushi é japonês? Sashimi. É japonês? Arigatô. E como é que pronuncia sushi? S-U-S-H-I. Não, como é que pronuncia? Sushi! Sushi. Sushi! Sashimi! Sashimi. Sushi. Isso é soletrar que ele fala. Você soletrar, pô. Você quem é? O não, mas você tá envergonhando todo mundo. Nossa, quem tá aqui, o professor Pasquale. Obrigado, viu? Agora... Ele tá chique, cara. Tá chique. Agora, cara, que curiosidade, Ednei, que você... Porque disléxico embaralha palavras, às vezes, letra, troca sílabas. Tem bom ouvido. Mas olha a profissão que você escolheu, cara. Escritor. E você escreve não é de hoje. Eu não escolhi. Mas você escreve não é de hoje, você fazia publicidade. Por que eu escrevia? Porque eu não conseguia falar. Aí era melhor escrever, porque todo mundo me sacaneava. Todo mundo debochava de mim, né? Porque eu falava tudo errado. Eu não conseguia pronunciar uma série de palavras. Feijão eu não conseguia, laranja eu não conseguia. E aí eu comecei a substituir, ninguém achava graça. Como você falava laranja? Me lembro feijão. Feijão era binota. Você inventou? Binota. Você entendeu essa palavra? Eu inventei. Binota. Que não é ruim, não, né? Não, é bom. Não é ruim. Você pensou em escrever um dicionário? Um dicionário você nunca escreveu. Você faz um dicionário... Só me falta essa. Com suas palavras, com o seu vocabulário. Aí eu escrevia. Por isso, Danilo, eu escrevia. Aí era mais fácil quando eu escrevia, porque eu conseguia, como se dizia, concatenar as ideias. É isso. E elas saíam, a palavra saía. Tem gente que tem essa habilidade de falar, né? Você tem. Outra pessoa que é extraordinária, Ana Paula Padrão, é impressionante. Se você puser a Ana Paula fazer vivo durante 6 dias seguidos, ela tem que tomar só uns golinhos d'água Vai. Vai. Eu não, eu tropeço. Mas aí escrever é mais fácil para mim. Que legal. E quando eu escrevo, eu sei que eu coloco ali a ideia que eu queria colocar. Eu já vi um documentário sobre dislexia que me conta. É bom, acho que está na HBO, viu? Eu vi alguns anos, eu vi em 2017, tá, esse documentário, porque eu estava escrevendo um roteiro de filme. E a conclusão que o documentário chega é que disléxico pessoas com grandes posições de destaque são disléxicos, porque eles foram criativos o suficiente, eles sempre tiveram que fazer as coisas fora da caixa, e isso naturalmente fez eles subirem acima e estarem em posição... desenvolverem raciocínios diferentes. Exato. O tal do fora da caixa. Exato. E isso leva as pessoas a ser diretores de empresa, executivo, criadores de soluções que hoje todo mundo usa, porque são as pessoas que ousaram, até por sobrevivência, a pensar o que ninguém estava pensando de um jeito que ninguém estava pensando. Legal isso. Pô, bacana mesmo. Vou usar isso, tá? Tem um documentário na HBO, tá? Eu não sei se ainda está lá. Dislexia, porque onde eu vim parar nessa porcaria aqui? Não, você não teve dislexia. Não é bem dislexia que você teve. Aliás, podia ter bulimia, ia te ajudar, viu? E o seu livro, Se Eu Fechar os Olhos Agora? Meu primeirão. Meu primeiro romance. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demora para você escrever? Hoje menos, mas eu levei 6 anos. 6 anos. Eu parei no meio, porque eu achei que eu não ia conseguir. A história começa com um assassinato, né? Dos meninos, dos 2 meninos. Aliás, esse virou minissérie na Globo. Foi uma minissérie linda, escrita pelo Ricardo Linhares. Estrelada, entre outros, por Antônio Fagundes. Grande Antônio Fagundes.
Esses dois meninos... Que ano que foi? 2018, eu acho. Recente. Por aí, 2018. Não foi 19, não, foi 18. Eles encontram esse corpo dessa mulher linda, loura, belíssima. Então, a primeira, têm 11 anos. A primeira mulher que eles veem nua é a primeira pessoa que eles veem morta, vilmente assassinada. E aí, imediatamente, já soluciona, ela foi morta por um desconhecido, e eles acham estranhíssimo. E, em seguida, o marido, um dentista, confessa que matou-a porque ela o traía, sei lá o quê. Aí os meninos, falam assim, Danilo, você viu o tamanho dela? Era uma mulher grande, muito grande. Você já tinha visto ela na rua, não tinha? E o marido, aquele velho? Aquele dentista, magrinho. Isso não fecha. E eles resolvem investigar. Só que, nesse meio tempo, eles prendem o dentista detido, mas o dentista é parte da elite da cidade. E aí eles começam a investigar. Isso é Se Eu Fechar os Olhos Agora. Mas a história vai indo para o passado. Aquela cidade que foi parte do Vale do Café, uma cidade que tinha, sei lá, milhares de escravizados, e uma cidade que foi muito rica. Os ricos continuavam ricos e poderosos, apesar de todas as travessias do Império para a República, a ditadura do Getúlio. E, para mim, eu achei que... Falei, não vou conseguir. Aí parei. E como é que continuou? Porque aí eu descobri que esse é um truque que eu faço comigo. Agora não dá tanto certo, mas na época eu não sabia. Eu disse assim, eu não vou fazer mais, não consigo. Aí para. Aí um dia, deixa eu dar uma olhada. Estava lá, dá uma olhada. Talvez isso, talvez. E aí fiz. E foi... Aí me trouxe surpresas e felicidade. Inclusive, 2 prêmios maravilhosos. Foram o Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura. Olha, se você tivesse desistido, hein? Eu ia perguntar se ele começava pelo fim, pensando na solução, e depois vai o começo, mas pelo visto não, você vai imaginando... Não, eu fui... o grande João Baldo dizia que... Eu perguntei para ele, né? Eu tinha um programa de literatura. Era na Globo News, né? Era. Aí eu perguntei para ele, como é que você faz com os personagens? Ele falou, é muito simples. Eu escolho daqueles que estão na minha cabeça e vou atrás, anotando tudo que ele ou ela faz, ele em geral. E é fabuloso isso. Eu comecei com os meninos porque era um pouco da história da minha vida, a minha vida no interior, a gente saía de bicicleta, aí ia nadar no patronato, não era um lago, era um patronato. Aí eu comecei a me lembrar, foi também muito bom, porque eu, desculpe o verbo, é um clichê, eu resgatei muita coisa que estava só na saudade, né? Os amigos que nem são mais por aqui. Um pouquinho terapêutico. Foi. Não posso confessar? Posso. Ednei, a conversa tá boa, vou fazer um intervalo rápido e a gente volta já para continuar a conversa. Não sai daí. Estamos de volta com Ednei Silvestre. Você traduzia gibi? Adoro. Mas foi o primeiro trabalho que eu consegui. Qual que você fazia? Porque eu fui para o Rio, né? De Valença fui para o Rio. Aí não conhecia ninguém. Sabe aquela música maravilhosa do Dr. Belchior? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, vindo do interior. Era você? Era eu. Aí eu chegava lá, no lugar tal, e dizia, olha, eu queria, tal, eu escrevo bem, né, eu queria... Aí eu falei, o senhor tem experiência? Não, então não quero... Enfim, fui passando de recepcionista para recepcionista, e aí cheguei a essa editora de histórias em quadrinho. Qual que era? Chamava Ebal. Editora... A Ebal fazia os heróis Marvel antes da Abril. Você fazia... Era do Marvel. Não, você fazia Marvel? O que você fazia? Não fazia Marvel, não. Eu fazia... Fantasma? Cisco Kid. Cisco Kid. Cisco Kid. Fantasma, não? E era Fantasma... Não, Fantasma era Elite.
Não, eu fazia Cisco Kid, esse tipo de Hop Along Casside. E aí do quadrinho eu passei para historinhas, também de faroeste, mas historinhas de texto corrido. Agora, uma historinha bem cabeluda que você teve envolvimento foi com o boquete da Mônica Lewinsky. Eu não tive nenhum envolvimento naquilo. Não, mas você estava por ali. Eu não estava por ali, mas não, você não foi lá cobrir? Estavam ela e ele. Ok. Eu não estava lá. Mas você foi cobrir. Eu não fui cobrir ninguém. Não. Você está usando todos os verbos errados. Me desculpe. Eu não cobri ninguém, eu não estava lá. Eu apenas reportei desculpa. aquilo. Então, desculpa, só interromper. Como é que você fala para um jornalista tão qualificado, um dos melhores do Brasil, que ele foi cobrir um boquete, velho? Você já imaginou? Mas que vergonha. E não é, a gente fala de um felácio. Um felácio. É chique, desculpa, não? é melhor. É por isso que eu gosto de falar com o escritor. Eu melhoro meu felácio. vocabulário. Para mim, dessa história toda, o que fica mais difícil de entender é se a Mônica era inocente nessa história, que foi seduzida, e é parte a parte. Vamos falar a verdade. Um homem poderoso, o homem mais poderoso do mundo. Bonitão, ele era bonitão. Tocava saxofone. Aí seduziu ambos. Porém, há um pedaço nessa história que é capcioso. Ela guardou o vestido que tinha uma mancha da seiva vital dele. Isso seria uma pequena vingança? Isso foi uma mega vingança, ele quase perdeu a presidência. Foi pequeno, nada pequeno. Essa não caberia no seu livro. Por que ele não perdeu? Porque ele mentiu. Meio que mentiu, porque ele falou uma frase que é juridicamente correta lá. Ele disse, falando assim para a televisão, I did not have sex with that woman. Eu não fiz sexo com essa mulher. Por quê? Só consideram sexo com penetração. Ele falou a verdade. Ele falou, ele não mentiu. Sim. Ele não falou toda a verdade, mas não mentiu. E aí ele evitou a cassação. Que dor de cabeça, hein? Bom, e o outro agora que mentiu a vida inteira e não pagava ninguém, a única pessoa que ele pagou, que foi a tal da atriz de filmes adultos, como eles chamam, né? E agora ele pode ser condenado por causa dessa história. Mas não é da invasão que ele vai ser preso? Não, é por causa não. É porque ele... Por causa de noitada? O dinheiro que ele pagou a essa moça foi o dinheiro que ele entregou para um advogado que deveria usar esse dinheiro para a campanha. Então, o dinheiro da campanha foi desviado para pagar a conjunção carnal do presidente americano com essa senhora. Muitos felácios que saem caro demais. Esses felácios estão saindo caro demais. Eu acho que foi além do felácio. Foi um pouquinho além do felácio. Eu creio. Felácio, que da hora esse nome. Ednei, quero agradecer... Dá respeitabilidade, eu acho. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Lembrando que o Ednei é o Ednei é um grande repórter. Ele também é um escritor premiado. A gente falou aqui do Vidas Provisórias, né? Falou do Pequenas Vinganças e também tem aqui, Amores Improváveis. Enfim, os livros do Ednei estão por aí. Merecem livros, tá bom? Ednei, foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, até breve. Valeu, pode ficar aqui. O que tem pra agora, Diguinho? Até breve. É hora de agradecer essa plateia maravilhosa aqui. Muito obrigado. Valeu. Nossa, quanta energia. Obrigado você de casa, também telespectador. Valeu você que assiste o De Noite também na internet. E agora tem o Traje a Rigor.